Os Estados Unidos são uma terra de maravilhas naturais, monumentos icônicos e histórias que mudaram o rumo do mundo. Mas, por trás das imagens mais conhecidas, ainda existem inúmeros lugares capazes de surpreender qualquer pessoa que os veja de perto. Vamos conhecer os 10 destinos mais extraordinários dos Estados Unidos. E não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar nossas próximas aventuras. Número 10. Bryce Canyon, Utah. Na 10ª posição está o Bryce Canyon, uma das mais impressionantes maravilhas geológicas do estado de Utah. Ao longo de milhões de anos, a ação do gelo, da chuva e da erosão natural esculpiu milhares de colunas rochosas alaranjadas que se erguem lado a lado, lembrando enormes agulhas ou as torres de uma antiga cidade de pedra. Apesar do nome, Bryce Canyon não é, tecnicamente, um cânion. Na verdade, trata-se de uma sequência de anfiteatros naturais formados ao longo da borda do Planalto de Pausalgunte. O parque é famoso pelos oodos, formações rochosas únicas que aparecem aqui na maior concentração do planeta. Muitas dessas colunas chegam a alcançar 60 metros de altura, criando uma paisagem espetacular e praticamente incomparável. Localizado a cerca de 2.400 metros acima do nível do mar, o parque possui um céu extremamente limpo e baixíssima poluição luminosa, tornando-se um dos melhores lugares dos Estados Unidos para observar as estrelas. Durante o inverno, a neve cobre as colunas alaranjadas, formando um contraste visual simplesmente deslumbrante. Segundo a tradição do povo indígena Paiute, esses oodos são pessoas transformadas em pedra como punição e permanecem ali até os dias de hoje. Nos períodos de neve intensa, algumas trilhas são temporariamente fechadas devido às condições perigosas de acesso. Número 9. Parque Nacional Glacier, Montana. Na 9ª posição está o Parque Nacional Glacier, localizado no noroeste do estado de Montana, onde se encontra uma das paisagens glaciais mais espetaculares do planeta. Em 1850, essa região abrigava cerca de 150 geleiras. Atualmente restam menos de 30, e a maioria delas poderá desaparecer antes de 2030. Durante centenas de milhares de anos, enormes massas de gelo, com centenas de metros de espessura, esculpiram o relevo, formando vales em formato de U, lagos de águas azul turquesa e montanhas de picos afiados que caracterizam o parque atualmente. O glaciar tornou-se um dos principais laboratórios naturais do mundo para o estudo das mudanças climáticas. Sua estrada mais famosa, a Goentodesan Road, possui aproximadamente 80 km de extensão. Construída entre 1921 e 1932, ela atravessa a divisória continental a uma altitude de 2.026 metros e é considerada uma das maiores obras da engenharia rodoviária da América do Norte. O Lago McDonald chama a atenção pelas pedras multicoloridas visíveis em seu fundo, formadas pela deposição de minerais durante as eras glaciais. O parque faz fronteira com o Parque Nacional Waterton Lakes, no Canadá, e, em 1932, ambos passaram a formar conjuntamente o primeiro Parque Internacional da Paz do Mundo. As populações de ursos pardos, grizzly e pumas também são monitoradas há décadas para estudar os impactos do recuo das geleiras sobre os ecossistemas locais. Número 8. Devil's Tower, Wyoming. Na 8ª posição está a Devil's Tower, um gigantesco monólito de origem vulcânica que se eleva 264 metros acima das vastas planícies do estado de Wyoming. Foi o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos, oficialmente reconhecido pelo presidente Theodore Roosevelt em 1906. Segundo os geólogos, a Devil's Tower corresponde ao núcleo solidificado de uma antiga câmara de magma. Ao longo de milhões de anos, as rochas sedimentares ao seu redor foram sendo erodidas, deixando exposta a impressionante formação que vemos atualmente. Sua principal característica são as colunas hexagonais de fonólito porferítico. Muitas delas chegam a medir até 2 metros de diâmetro. Essas colunas surgiram quando o magma esfriou lentamente e se contraiu de maneira uniforme, formando uma estrutura extremamente simétrica que faz muitas pessoas acreditarem que ela foi construída pelo ser humano. Para diversos povos indígenas das grandes planícies, a Devil's Tower é um local sagrado. Os Lakota a chamam de Mato Tipila, que significa Casa do Urso. Até hoje, diversas cerimônias tradicionais são realizadas ao redor da montanha. Todos os anos, durante o mês de junho, a administração do monumento solicita que os escaladores evitem subir ao topo em respeito a essas cerimônias. Mais de 80% dos visitantes atendem voluntariamente ao pedido. No topo da Devil's Tower existe um pequeno campo gramado de aproximadamente meio hectare, onde vivem esquilos terrestres que praticamente não demonstram medo dos seres humanos.
Em 1977, a montanha ganhou fama internacional ao aparecer no filme Close Encounters of the Third Kind, dirigido por Steven Spielberg. Depois do lançamento, o número de visitantes quadruplicou em apenas um ano. Número 7. White Sands, Novo México. Na sétima posição está White Sands, um vasto mar de dunas de gesso branco com cerca de 710 km², localizado no sul do estado do Novo México. Trata-se de uma das paisagens mais singulares dos Estados Unidos. As dunas refletem tanta luz solar que os visitantes quase sempre precisam usar óculos escuros, mesmo em dias nublados. Ao entardecer, todo o cenário muda rapidamente para tons de rosa e laranja, criando um espetáculo visual inesquecível. O gesso que forma essas dunas teve origem na antiga bacia de Tularosa, onde existia um lago que evaporou há milhares de anos, deixando enormes depósitos minerais na superfície. Com o passar do tempo, os ventos reuniram esses cristais de gesso em gigantescas dunas que continuam se deslocando cerca de 10 metros por ano em direção ao nordeste. As plantas que vivem na região desenvolveram adaptações extraordinárias, crescendo continuamente para não serem soterradas pela areia, um fenômeno raramente observado em outros ecossistemas. White Sands foi oficialmente transformado em Parque Nacional em 2019. O parque também está localizado ao lado do campo de testes de mísseis White Sands e fica a aproximadamente 100 km do local onde ocorreu o primeiro teste de bomba atômica da história, em 1945. Diversas espécies animais da região também evoluíram para apresentar coloração branca em apenas algumas gerações, tornando-se um dos exemplos mais claros de evolução adaptativa observados na natureza. Por isso, White Sands representa ao mesmo tempo uma das paisagens mais tranquilas da América do Norte e um lugar intimamente ligado a um dos acontecimentos mais marcantes da história mundial. Número 6. Ponte Golden Gate, Califórnia. Na sexta posição está a Golden Gate Bridge, a ponte mais fotografada do mundo e um dos maiores símbolos dos Estados Unidos. Ela foi oficialmente inaugurada em 1937, após 4 anos de construção, embora durante décadas muitos engenheiros acreditassem que seria impossível erguer uma ponte sobre o Estreito de Golden Gate. O local apresenta fortes correntes marítimas, ventos intensos e uma densa neblina praticamente durante todo o ano, fatores que faziam qualquer projeto parecer extremamente perigoso. A ponte possui 2.737 metros de comprimento. Suas duas torres principais atingem 227 metros de altura, enquanto cada cabo principal mede cerca de 1 metro de diâmetro e é formado por 27.572 fios de aço entrelaçados. Sua famosa cor, conhecida como International Orange, foi escolhida pelo arquiteto Irving Morrow não apenas por sua beleza, mas também porque permite que a estrutura permaneça visível mesmo sob a constante neblina da Bahia. Durante a construção, 11 trabalhadores perderam a vida, um número muito inferior à média da época graças à enorme rede de segurança instalada pelo engenheiro Joseph Strauss. Essa rede salvou 19 operários, que mais tarde ficaram conhecidos como os membros do Alpha Hell Club. Entretanto, desde sua inauguração, a Golden Gate Bridge também se tornou o local com o maior número de suicídios registrados no mundo. Em 2023, foi concluída a instalação permanente de uma rede de proteção sob a ponte com o objetivo de reduzir esses casos. Número 5. Lago Mono, Mono Lake, Califórnia. Na quinta posição está o Lago Mono, um antigo lago localizado no leste da Califórnia, aos pés da Serra Nevada. É um dos poucos lugares do mundo famoso por suas impressionantes torres de tufo calcário, que podem alcançar até 12 metros de altura e são formadas exclusivamente por reações químicas que ocorrem dentro da água. O Lago Mono existe há cerca de 1 milhão de anos. Sua água é aproximadamente 3 vezes mais salgada que a do oceano e possui uma alcalinidade tão elevada que pode causar irritações ou queimaduras na pele após contato prolongado. As famosas torres de tufo surgiram quando nascentes subterrâneas de água doce emergiram através da água extremamente salgada do lago. O cálcio presente na água subterrânea reagiu com os carbonatos dissolvidos, formando lentamente depósitos minerais porosos e ramificados que cresceram do fundo do lago até a superfície ao longo de muitos séculos. A coloração da água varia entre tons de verde e azul conforme a estação do ano e a posição do sol, criando um belo contraste com o branco acinzentado das formações rochosas, especialmente durante o nascer e o pôr do sol. Em 1941, a cidade de Los Angeles começou a desviar os rios que alimentavam o lago para abastecer seu sistema de distribuição de água.
Como consequência, o nível da água caiu cerca de 14 metros em apenas 4 décadas, revelando inúmeras torres de tufo que antes permaneciam completamente submersas. Após uma longa batalha judicial, em 1994 a justiça determinou que o nível do lago fosse restaurado. Ironicamente, foi justamente o projeto que quase destruiu o Lago Mono que acabou revelando a paisagem extraordinária admirada pelos visitantes atualmente. Número 4. Everglades, Flórida. Na quarta posição está Everglades, o único ecossistema do planeta onde o jacaré americano, aligator e o crocodilo americano convivem naturalmente na mesma região. Localizado no sul da Flórida, Everglades é o maior sistema de áreas úmidas da América do Norte. Uma fina camada de água, com menos de 1 metro de profundidade, flui lentamente do lago Queixo Bay até a Baía da Flórida, cobrindo mais de 6.000 km² de pântanos, manguezais e campos alagados. Esse fluxo extremamente lento criou inúmeros habitats diferentes, permitindo que a região abrigue 67 espécies de mamíferos, mais de 350 espécies de aves e 16 espécies de serpentes. No final do século XIX, projetos de desenvolvimento urbano drenaram mais da metade da água natural da região para possibilitar a construção da cidade de Miami e de diversas comunidades vizinhas. A parte preservada de Everglades desempenha hoje um papel essencial no abastecimento de água potável para aproximadamente 4 milhões de habitantes do sul da Flórida. Este é também o único parque nacional dos Estados Unidos reconhecido simultaneamente como Patrimônio Mundial da Unesco, Reserva da Biosfera e Sítio Ramsar, de importância internacional. Entretanto, desde a década de 1990, pitons birmanesas introduzidas pelo ser humano passaram a se reproduzir rapidamente dentro do parque. A invasão reduziu em mais de 90% as populações de guaxinins, raposas e coelhos que antes viviam na região, tornando-se um dos casos mais graves de espécies invasoras da América do Norte. Número 3. Barragem Hoover, Hoover Dam, Nevada. Na terceira posição está a Barragem Hoover, uma das maiores obras hidrelétricas dos Estados Unidos e a maior barragem do mundo na época de sua conclusão. Localizada na fronteira entre os estados de Nevada e Arizona, sua construção ocorreu entre 1931 e 1936, durante a Grande Depressão, como parte dos projetos do programa New Deal destinados à geração de empregos. Ao longo de 5 anos, cerca de 21 mil trabalhadores participaram da construção da barragem, que possui 221 metros de altura. A quantidade de concreto utilizada foi tão gigantesca que se estima que seria suficiente para pavimentar uma estrada de 4 pistas entre Nova York e São Francisco. Atrás da barragem encontra-se o Lago Mead, o maior reservatório artificial dos Estados Unidos quando está totalmente cheio. Ele fornece água para cidades como Las Vegas, Phoenix e Los Angeles, além de abastecer importantes áreas agrícolas do sul da Califórnia e do Arizona. A usina hidrelétrica da barragem gera eletricidade suficiente para abastecer aproximadamente 1,3 milhão de residências em 3 estados. Durante a construção, 96 trabalhadores morreram em acidentes de trabalho, embora muitos historiadores acreditem que o número real tenha sido ainda maior. Com seu elegante estilo arquitetônico Art Deco e sua impressionante estrutura simétrica, a Hoover Dam tornou-se tanto uma obra-prima da engenharia quanto um importante objeto de estudo para historiadores da arquitetura. Nas últimas 2 décadas, o Lago Mead perdeu mais de 70% de seu volume devido à seca prolongada e ao aumento do consumo de água. Isso revelou largas faixas brancas nas margens, conhecidas pelos geólogos como Anel da Banheira. Com a queda do nível da água, as ruínas da antiga cidade de St. Thomas, submersa desde 1938, voltaram a aparecer. Número 2. Antelope Canyon, Arizona. Na segunda posição está o Antelope Canyon, um dos cânions de fenda mais famosos do mundo, localizado em território da nação Navajo, no norte do estado do Arizona. O que torna esse lugar tão especial são os raios de sol que atravessam as estreitas aberturas no topo do cânion, iluminando as paredes de arenito em tons de laranja, vermelho e roxo e criando feixes de luz quase mágicos que nenhuma fotografia consegue reproduzir completamente. O Antelope Canyon foi formado ao longo de milhares de anos por enchentes repentinas que desgastaram continuamente o arenito navajo, criando corredores sinuosos com paredes suavemente onduladas. Em alguns trechos, o espaço é tão estreito que 2 pessoas não conseguem caminhar lado a lado. A iluminação dentro do cânion muda constantemente conforme a hora do dia e a estação do ano. Por isso, muitos fotógrafos aguardam durante horas pelo momento exato em que os famosos feixes de luz aparecem com maior intensidade.
O Antelope Canyon é dividido em Upper Antelope Canyon e Lower Antelope Canyon. Ambos pertencem à nação Navajo, e todos os visitantes devem obrigatoriamente realizar o passeio acompanhados por guias navajos. Em 2014, uma fotografia do Antelope Canyon foi vendida por 6,5 milhões de dólares, tornando-se, na época, a fotografia de paisagem mais cara do mundo. Após a enchente repentina de 1997, que causou a morte de 11 turistas, o acesso passou a ser rigidamente controlado. Desde então, todos os visitantes precisam estar acompanhados por guias navajos, responsáveis por monitorar constantemente as condições climáticas e garantir a segurança do passeio. Número 1. Vale da Morte, Death Valley, Califórnia. Na primeira posição está o Vale da Morte, Death Valley, conhecido como o lugar mais quente da Terra e também o ponto mais baixo da América do Norte. Localizado no leste da Califórnia, na divisa com Nevada, o parque registrou em julho de 1913 a impressionante temperatura de 56,7 graus Celsius, considerada a mais alta já medida oficialmente em uma estação meteorológica no mundo. O ponto mais baixo do parque é Badwater Basin, situado a 86 metros abaixo do nível do mar, formando a depressão mais profunda do hemisfério ocidental. A paisagem do Death Valley é extremamente diversificada. Ela inclui vastos campos de sal branco, dunas de areia em Mesquite Flat, antigas crateras vulcânicas, cânions coloridos e até montanhas cobertas de neve durante o inverno. Nos anos em que ocorrem chuvas excepcionais, milhões de flores silvestres florescem simultaneamente, transformando o deserto em um imenso tapete colorido, completamente diferente da paisagem árida pela qual o vale é conhecido. Com quase 14 mil quilômetros quadrados de extensão, o Death Valley é o maior parque nacional da parte continental dos Estados Unidos. Em 2013, também recebeu o reconhecimento como Parque Internacional de Céu Escuro, tornando-se um dos melhores lugares do país para observação das estrelas. Apesar das condições extremamente severas, o povo indígena Timbicha Xoxone vive na região há mais de 1000 anos e continua sendo a única tribo dos Estados Unidos com residência permanente dentro de um parque nacional. O nome Death Valley foi dado por garimpeiros durante a Corrida do Ouro em 1849, quando acreditaram que jamais conseguiriam encontrar uma saída daquele ambiente implacável. Esperamos que estes 10 lugares extraordinários tenham mostrado um novo lado da incrível diversidade e da beleza surpreendente dos Estados Unidos. Cada destino guarda paisagens únicas, histórias fascinantes e um valor histórico e natural que faz qualquer viajante sonhar em conhecê-lo pessoalmente. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder as próximas jornadas de descoberta. Algumas pessoas gastam fortunas em carros de luxo, outras em mansões à beira-mar. Mas no universo de elite das corridas de cavalos, isso às vezes é o suficiente para apenas uma cobertura de égua. Existem garanhões que chegam a faturar $1 milhão por um encontro, e os criadores ainda formam filas, sem reclamar. Bem-vindos ao Top 10 das coberturas mais caras da história das corridas de cavalos, onde os pais da nação fazem dinheiro mesmo quando estão parados na cocheira. Curta, siga e comente qual cavalo você acha que gera mais dinheiro. Em 10º lugar, Curling, $225 mil americanos. Existem lendas que não se aposentam, elas apenas mudam de palco. Curling é um desses exemplos. Se cavalos bebessem, Curling seria um bourbon de alta qualidade. Quanto mais velho, mais valioso. Nascido em 2004, este garanhão castanho dominou as pistas antes de entrar em uma nova fase, onde ele faz dinheiro parado. Atualmente, Curling está no Hill and Dale at Chalapa, no Kentucky, com uma taxa de $225 mil para a temporada de 2025, um valor que faria muitos engolirem em seco. Mas o investimento vale a pena. Apenas em 2024, os descendentes de Curling conquistaram 3 vitórias de grau 1 e 5 chegadas de grau 1. Ele também é o único garanhão com 8 vitórias na Breeders' Cup, um feito que o consagra como uma lenda viva. Aos 21 anos, Curling continua saudável e gerando uma fortuna. No efêmero mundo das corridas de cavalos, ele prova que a verdadeira grandeza nunca expira. Número 9. Gun Runner, $250 mil americanos.
O Gun Runner entrava na pista com aquela marra de quem já sabe o resultado, tipo, vamos correr só para cumprir tabela. Nascido em 2013, esse cavalo não era só rápido, ele era consistentemente bom, o que é ouro puro para os criadores. Atualmente, Gun Runner está no Three Chimneys Farm, no Kentucky, com uma taxa de cobertura de $250 mil. E não, isso não é só marketing. Gun Runner é um garanhão raro que quebrou recordes, liderou sua primeira geração em 2021, dominou a segunda em 2022 e continuou no topo da terceira em 2023. Para ter ideia, 9 dos seus filhos se tornaram milionários em apenas 2 gerações. Isso é inacreditável. Filho de Candy Ride e Quiet Giant, Gun Runner transmite velocidade, força e um espírito que não gosta de ficar em segundo lugar. Ele ainda está vivo, em plena forma, e cada égua que o visita não está indo na sorte. É um investimento calculado. Número 8. Justify. $250 mil americanos. Justify é o tipo de personagem que entra no filme e você já sabe que ele é o protagonista. Grande, elegante e... nunca perdeu. Em 2018, ele fez o impensável. Venceu a tríplice coroa sem perder uma única corrida. E ainda quebrou um recorde de 136 anos ao vencer o Kentucky Derby, mesmo sem ter corrido aos 2 anos de idade. Agora, Justify está no Harrah's Ashford Stud, no Kentucky, com uma taxa de $250 mil para a temporada de 2025. Após um período de acasalamentos privados, ele retornou ao preço público, e os criadores estão na fila como se fosse para comprar ingresso de show. Seu desempenho continua a crescer. Justify já tem 50 cavalos vencedores de stakes, incluindo 7 campeões de grupo ou grau 1. Filho de Scat Daddy e Stage Magic, Justify traz uma combinação de força e pedigree. Ele não está mais perseguindo a história. Agora ele está produzindo história, regularmente. Um potro de cada vez. Número 7. Into Mischief. $250 mil americanos. Se a indústria de criação de cavalos na América do Norte tivesse um trono, Into Mischief estaria sentado nele, muito à vontade. Na Spendthrift Farm, Kentucky, ele é o rei absoluto, com 5 títulos consecutivos de Champion Sire. A taxa de $250 mil para a temporada de 2025 não diminuiu, porque, simplesmente, não precisa diminuir. Into Mischief não nasceu famoso, não. Ele construiu sua reputação do zero, transformando-se no coração pulsante das corridas de cavalos americanas. Seus descendentes estão presentes em todos os grandes eventos, desde o Kentucky Derby até os palcos internacionais. Nomes como Authentic, Mandalone, Life is Good e Pretty Mischievous carregam o DNA dele. Filho de Harlan's Holiday e Leslie's Lady, Into Mischief possui uma linhagem de estrelas. Ele continua forte, dominando, e cada égua que o procura tem garantia de potencial, lucro e prestígio. Número 6. See the Stars. €250 mil. Em cada geração, surge uma estrela de verdade, e See the Stars é, literalmente, a estrela. No Giltown Stud, na Irlanda, ele continua a brilhar, com uma taxa de €250 mil, a mais alta de sua carreira. Só na última temporada, ele produziu 28 cavalos vencedores de apostas, provando que a idade é apenas um número. Nomes como The Lion in Winter e Saxon Warrior continuam a incendiar as pistas de corrida. Filho de Cape Cross e Urban Sea, ele ainda é irmão por parte de mãe de Galileu. Só de ouvir, já se sente a realeza. O próprio See the Stars venceu 6 Group 1 consecutivas, do Epsom Derby ao Arc de Triomphe. Hoje, ele não é apenas uma lenda das corridas, mas também o padrão de um grande garanhão. Número 5. Tapit. $300 mil americanos. Tapit não apenas elevou o nível, ele construiu o pódio. Esse cavalo tordilho não correu muito,
Mas quando entrou no Haras da Gainesway Farm, transformou imediatamente todas as dúvidas em dinheiro. Sua taxa chegou a $300 mil, a mais alta da América do Norte na época. Filho de Pulpit e Tap Your Heels, Tapit transmite uma resistência, velocidade e estabilidade assustadoras. Nomes como Essential Quality e Tonalist são a prova viva disso. Tapit ainda está vivo, e a cada temporada de reprodução continua a lembrar aos criadores que a estabilidade a longo prazo é o verdadeiro auge. Em quarto lugar, Wootton Bassett, €300 mil. Se a indústria de corrida de cavalos tivesse uma categoria de virada de jogo espetacular, Wootton Bassett levaria o troféu sem dúvida. Houve um tempo em que o valor do acasalamento dele era de apenas €4 mil, o suficiente para comprar um carro usado. Mas e agora? Atualmente, Wootton Bassett está imponente na Coolmore, na Irlanda, com uma taxa de €300 mil e ainda viaja para a Austrália a cada temporada, arrecadando $385 mil australianos, um recorde absoluto lá. Esse valor supera até mesmo lendas como Redoute's Choice, provando que isso não é sorte de principiante. Seus filhos, como Almanzor, King of Steel e Unquestionable, continuam a brilhar nas pistas de corrida ao redor do mundo, com uma mistura perfeita de velocidade e resistência. Filho de Ifraaj e Baladonia, Wootton Bassett possui uma linhagem dos sonhos. De um azarão a um ícone global, ele não apenas mudou seu próprio valor, mas também reescreveu como o mundo precifica os garanhões modernos. Número 3. Dubawi, $350 mil. Toda a indústria precisa de um padrão, e nas corridas de cavalos britânicas, esse nome é, sem dúvida, Dubawi. Servindo na Dalham Hall Stud em Newmarket, com um custo de $350 mil, ele e Frankel compartilham o título de garanhões mais caros do mundo atualmente. E não, esse preço não é só para ostentar. Dubawi já produziu 59 campeões do Grupo 1 e quase 300 cavalos vencedores de stakes. Números que até as estatísticas se curvam. Por mais de uma década, ele tem sido a espinha dorsal da criação britânica, aparecendo na linhagem de inúmeros campeões. Filho de Dubai Millennium e Zomaradá, Dubawi transmite velocidade, elegância e uma consistência rara. De Too Darn Hot a Modern Games, seus descendentes conquistam os 4 cantos do mundo. Dubawi não é apenas um sucesso, ele é o critério pelo qual todo criador se pergunta: será que eu já cheguei a esse nível? Em segundo lugar, Frankel, $350 mil. Existem garanhões que precisam de apresentação, mas Frankel não é um deles. Apenas sua taxa de 17% de potros vencedores de apostas já é suficiente para calar o resto. Atuando no Banstead Manor Stud, Frankel manteve sua taxa de $350 mil por várias temporadas, e a lista de espera nunca diminui. Filho de Galileu e Kind, Frankel transmite não apenas velocidade, mas também estrutura óssea, determinação e resistência. Com menos de 1.000 potros em pista, ele já produziu mais de 150 vencedores de apostas, uma consistência quase absurda. Frankel não precisa de uma temporada de arrasar, porque ele arrasa em todas as temporadas. Ele é o orgulho da Inglaterra e o padrão ouro da criação moderna. Quando se fala em perfeição, a pergunta não é a quem ele se parece, mas sim, ele já alcançou o nível de Frankel. Em primeiro lugar, Deep Impact, 40 milhões de ienes. O Japão não apenas criou um campeão, eles criaram Deep Impact, um ícone nacional. Sob a sela de Yu Takataki, ele venceu 12 de 14 corridas, com uma leveza de brisa, mas com a força de um furacão. Quando ele foi para a reprodução na Shada Stallion Station, a taxa de Deep Impact atingiu 40 milhões de ienes, a mais alta na história do Japão. Isso não era apenas dinheiro, era voto de confiança. E seus filhos, como Gentle Donna, Saxon Warrior e Real Steel, retribuíram essa confiança com vitórias pelo mundo afora.
filho de Sunday Silence e Wind in Her Hair. Deep Impact combinou beleza, velocidade e um espírito de luta que era coisa de outro mundo. Mesmo tendo nos deixado em 2019, ele deixou um legado que ainda domina as pistas. Como o próprio nome diz, Deep Impact deixou um impacto profundo que o mundo das corridas jamais esquecerá. E assim, chegamos ao fim do nosso top 10 das taxas de cobertura mais caras da história das corridas de cavalos, onde cada nome não é apenas um cavalo, mas um verdadeiro império genético. Eles não apenas geram campeões, mas criam uma linhagem dominante que atravessa gerações. Num mundo onde uma única cobertura pode custar uma fortuna, essas lendas provam que a verdadeira classe pode render frutos para sempre. Se você ficou de queixo caído, então é porque a gente conseguiu. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar qual nome te deixou mais arrepiado. Você consegue imaginar vacas tão grandes que parecem ter saído de um laboratório? Existem 15 raças de gado extraordinárias no mundo, algumas até mais caras que carros de luxo. Desde vacas com cintos brancos naturais ao redor do corpo, até touros musculosos que parecem fisiculturistas recém-saídos da academia. Algumas raças têm chifres de até 2 metros de comprimento. Outras produzem leite 3 vezes mais caro que o normal. Deus as criou, e o homem as aperfeiçoou ao longo dos séculos, transformando-as em monstros de carne e leite. A raça número 1, em particular, é tão grande que um esbarrão acidental pode ser fatal. Se você está curioso para saber quem são elas, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder as coisas mais estranhas da natureza. Número 15. Galloway cintada, a vaca com cinto branco. A Galloway cintada parece uma vaca que acabou de ser estilizada com um cinto muito bem ajustado. Sobre sua pelagem preta azevite, há uma faixa branca perfeita ao redor do corpo, tão precisa que muitos pensam que é pintada à mão. Esta é uma raça antiga da Escócia, criada desde o ano 600 na região de Galloway. O interessante é que o gene do cinto branco é dominante. Basta um dos pais tê-lo e o bezerro nascerá com o cinto. Em 2015, havia apenas cerca de 10 mil indivíduos puros em todo o mundo. Em 2017, uma Galloway cintada foi vendida por $8.000 americanos. Sua pelagem dupla super grossa permite que suportem temperaturas abaixo de 30 graus Celsius negativos sem precisar de abrigo de inverno. Em 2020, a carne Galloway atingiu o preço de $60 americanos o quilo devido à sua bela marmorização. Uma obra perfeita da natureza que o homem só precisa preservar. Número 14. Belgian Blue, touro musculoso como um fisiculturista. O Belgian Blue é a prova de que vacas também podem malhar. Graças a uma mutação genética que elimina a proteína miostatina, que inibe o crescimento muscular, esta raça desenvolve músculos a ponto de parecer o Hulk versão herbívora. Eles têm 70% mais massa muscular do que o gado comum. Em 2016, um touro Belgian Blue chamado Knickers, na Austrália, pesava 1.400 quilos, tão grande que o matadouro se recusou a abatê-lo. No entanto, o preço a pagar é que 80% dos nascimentos exigem cesariana devido ao tamanho excessivo dos bezerros. Em 2018, um campeão Belgian Blue foi vendido por $50.000 americanos. Sua carne tem 20% menos gordura, mas é menos macia, custando cerca de $40 americanos o quilo. Em 2020, a população ultrapassou 2 milhões de cabeças, principalmente na Bélgica e na França. Uma mutação que foi permitida a existir, mas explorada ao limite pelo homem. Número 13. Jersey, a vaquinha pequena, mas com leite caro como ouro. Pequenas e dóceis, as Jerseys são verdadeiras máquinas de fazer dinheiro na indústria do leite.
Pesando apenas cerca de 400 quilos, elas produzem o leite mais rico em gordura e proteína do mundo do gado leiteiro. Em 2015, uma Jersey estabeleceu um recorde com 15 mil litros de leite por ano, contendo até 6% de gordura. O leite Jersey tem uma cor creme amarelada característica devido ao alto teor de beta-caroteno. Em 2017, uma Jersey campeã foi vendida por $42 mil americanos. Em 2018, queijos feitos exclusivamente com leite Jersey atingiram o preço de $100 americanos o quilo. Em 2020, a população global ultrapassou 8 milhões de cabeças. 1 litro de leite Jersey é vendido por $5 americanos, mais que o dobro do leite comum. Em 2021, sorvete feito com leite Jersey custava $15 americanos o litro. Pequena, mas poderosa, a Jersey é realmente um tesouro da indústria leiteira. Número 12. Basadais, a raça de gado cinza francesa, que quase desapareceu. A Basadais é um exemplo clássico de uma raça de gado que escapou da extinção por um fio. Nos anos 70, havia apenas 80 indivíduos registrados em todo o mundo. Um espirro forte e essa raça teria desaparecido da história. Elas têm uma pelagem cinza prateada única, um corpo enorme que pesa até 1.000 quilos e um temperamento extremamente calmo. Em 2015, um programa de recuperação aumentou o número para 5.000 cabeças. Em 2017, análises genéticas mostraram que todas as Basadais atuais são descendentes de apenas 15 vacas originais. A carne Basadais tem uma bela marmorização, custando cerca de $50 americanos por quilo. Em 2018, uma Basadais pura foi vendida por $12 mil americanos. Em 2020, a população estabilizou em 7.000 cabeças, principalmente na França. Uma raça de gado cinza que foi literalmente salva. Número 11. Charolais, o gigante branco de alta produção de carne. Charolais é uma raça francesa de gado totalmente branca, famosa por sua eficiência na produção de carne, que faz outras raças morrerem de inveja. Enquanto o gado comum tem um rendimento de carne de cerca de 60%, o Charolais atinge 75%. É como criar um e colher mais. Eles pesam em média 1.200 quilos, com músculos densos e firmes. Em 2016, um touro Charolais na França atingiu 1.600 quilos, parecendo um tanque branco blindado. Em 2017, um campeão Charolais foi vendido por $60 mil americanos. A carne Charolais tem menos ossos e menos gordura, sendo muito procurada na pecuária industrial. Em 2020, a população global ultrapassou 5 milhões de cabeças em 70 países. Eles podem ganhar 2 quilos por dia em confinamento. Uma verdadeira máquina de produção de carne, projetada pela natureza. Número 10. Swiss Brown, a vaca faz tudo da Suíça. A Swiss Brown é uma raça rara de gado que combina as 3 funções: leite, carne e tração. Originárias dos Alpes, elas nasceram para conquistar montanhas rochosas e climas rigorosos. Elas têm uma cor marrom que varia do claro ao escuro, cascos extremamente duros, como se estivessem andando em asfalto. Em 2015, uma Swiss Brown recordista produziu 13 mil litros de leite por ano, mantendo uma boa conformação de carne. Em 2018, análises genéticas confirmaram que esta é a segunda raça de gado mais antiga da Europa, existindo há mais de 8.000 anos. Seu leite é rico em proteínas, ideal para a fabricação de queijos. Em 2020, a população atingiu 8 milhões de cabeças em mais de 100 países. Uma raça de gado multifuncional, tipicamente suíça, resistente, precisa e eficiente. Número 9. Montbéliarde, a estrela dos queijos finos da França.
A Montbéliarde é uma raça de gado vermelha e branca que nasceu quase exclusivamente para a produção de queijo. Seu leite tem uma composição proteica perfeita para a maturação prolongada, especialmente para o famoso queijo Comté. Elas pesam cerca de 800 quilos, são saudáveis e vivem muito. Em 2016, a França registrou cerca de 700 mil cabeças de Montbéliarde. Em 2018, uma campeã Montbéliarde produziu 12 mil litros de leite com 4,2% de proteína. Em 2019, a lei francesa estipulou que apenas leite Montbéliarde pode ser usado para produzir o autêntico Comté. 1 quilo de Comté envelhecido por 36 meses pode custar $200 americanos. Em 2020, as Montbéliardes começaram a ser exportadas para os Estados Unidos. É realmente uma raça de gado que produz queijo, e não apenas leite. 8. Partenise. O gado vermelho francês com carne marmorizada de luxo. O Partenise tem uma pelagem dourada e um corpo musculoso que pode pesar até 1.100 quilos. Mas o que os torna famosos é a carne. Macia como seda, saborosa e que pode custar até $80 o quilo. Em 2015, havia apenas cerca de 20 mil Partenais em todo o mundo. Em 2017, o número subiu para 30 mil, mas um estudo de 2018 mostrou um problema de consanguinidade, pois todos descendiam de 1.000 vacas originais. Em 2019, um Partenise campeão foi vendido por $18 mil. Em 2020, restaurantes de alta gastronomia em Paris disputavam a compra de lombos a preços exorbitantes. Eles têm um temperamento dócil, são fáceis de criar e convertem muito bem o alimento. 3 quilos de ração para 1 quilo de carne. Uma raça de gado feita sob medida para os amantes da boa mesa. 7. Limousine. A máquina de músculos magros cor de caramelo da França. O Limousine é uma raça de gado cor de caramelo famosa por ser quase toda músculo. Enquanto o gado comum tem cerca de 60% de músculo, o Limousine atinge 80%. Tipo assim, come grama e tem um corpo de tanquinho. Eles pesam cerca de 1.000 quilos, com um corpo firme mas ainda elegante. Em 2016, um touro Limousine quebrou o recorde com um peso de 1.400 quilos, quase todo músculo. Em 2017, o rendimento de carne após o abate atingiu 78%, um número que fez os pecuaristas sorrirem a estação inteira. Uma análise de 2018 mostrou que a gordura intramuscular era de apenas cerca de 2%, mas a carne ainda era macia, vendida por cerca de $60 o quilo. Em 2019, um Limousine campeão foi vendido por $70 mil. Em 2020, a população global atingiu 2 milhões de cabeças em 80 países. Com uma dieta adequada, eles ganham até 2 quilos por dia. Uma máquina eficiente de carne magra, montada pela natureza. 6. South Devon. O gigante britânico dócil como um cordeiro. O South Devon é a maior raça de gado da Inglaterra, com uma cor caramelo escura e um corpo maciço que pode pesar até 1.400 quilos. Parece um chefe final de videogame, mas o temperamento é tão dócil que até crianças conseguem guiá-lo. Eles têm uma pelagem encaracolada característica e um físico grande, mas bem proporcionado. Em 2015, um touro South Devon atingiu a marca de 1.600 quilos em uma exposição, fazendo muita gente pensar que era uma maquete. Em 2017, uma South Devon campeã produziu 8.000 litros de leite por ano, mantendo ainda uma excelente condição de carne. Em 2018, essa raça foi classificada como uma raça de dupla aptidão eficiente. Em 2020, a população global era de cerca de 50 mil cabeças, principalmente na Inglaterra e na Austrália. Os bezerros nascem pesando cerca de 50 quilos e crescem muito rápido. Um gigante gentil, típico da Inglaterra. 5. Menonhou.
a raça de gado malhada francesa que saiu da beira da extinção. O Menonhou já foi uma raça por um fio. Nos anos 80, havia apenas cerca de 200 indivíduos em toda a França. Mais alguns anos de descaso, e essa raça de gado malhada de vermelho e branco só existiria em livros didáticos. O Menonhou tem um corpo maciço, pesando até 1.300 quilos, com uma pelagem manchada de vermelho e branco muito fácil de identificar. Graças a um programa de conservação em 2015, a população se recuperou para 10 mil cabeças. No entanto, uma análise de 2017 mostrou baixa diversidade genética devido ao efeito gargalo. Em 2018, um Menonhou campeão foi vendido por $30 mil. A carne deles tem uma bela marmorização, custando cerca de $55 o quilo. Em 2020, a população se estabilizou em 15 mil cabeças. Uma virada de jogo espetacular para essa raça de gado francesa. 4. Glan. A raça de gado alemã com dupla musculatura, mas ainda com partos fáceis. O Glan é a versão alemã de dupla musculatura. Parece muito forte, mas não é tão extremo quanto o Belgian Blue. Eles têm uma cor creme clara e um corpo robusto, com músculos suficientes para serem fortes, sem causar problemas. Em 2016, havia apenas cerca de 20 mil Glan em todo o mundo, principalmente na Alemanha. Então, em 2017, um Glan campeão foi vendido por $52 mil. O interessante é que um estudo de 2018 confirmou que a mutação muscular do Glan é completamente independente do Belgian Blue, músculos genuinamente made in Germany. Eles têm 60% mais músculos que o gado comum, mas ainda assim 50% dos partos são naturais. O rendimento de carne após o abate atinge 72% e a carne é vendida por cerca de $65 o quilo. Uma raça de gado musculosa, mas ainda muito prática, no verdadeiro estilo alemão. 3. German Angus. A versão gigante do Angus feita pelos alemães. O German Angus é a prova de que os alemães não só fazem carros grandes, mas vacas grandes também. Da raça Angus escocesa, que pesa cerca de 700 quilos, eles criaram uma versão preta maciça que pesa até 1.400 quilos. Em 2015, um touro German Angus estabeleceu um recorde de 1.600 quilos na exposição da Baviera. Em 2017, um programa de seleção ajudou a aumentar o tamanho médio em 30% em apenas 20 anos. O mais impressionante é que, apesar de serem o dobro do tamanho, eles ainda mantêm a famosa marmorização da carne do Angus original. Em 2019, um German Angus campeão foi vendido por $80 mil. O rendimento de carne após o abate atinge 90%. Com um ganho de peso de 2,5 quilos por dia, este é realmente um Angus com músculos turbinados. 2. Chianina. O gigante branco de 2 metros da Itália. O Chianina é a maior raça de gado do mundo, com até 2 metros de altura na cernelha. Parece que saiu de um filme de mitologia romana. Eles têm uma pelagem branca pura e um corpo maciço que faz as pessoas ao lado parecerem pequenas. Em 2016, um touro Chianina chamado Doneto atingiu 1.800 quilos e 2,5 metros de altura. Esta raça de gado é originária do Vale de Chiana, na Toscana, e é criada desde os tempos da Roma Antiga. Em 2017, um Chianina campeão foi vendido por $90 mil. A carne Chianina é o ingrediente principal da famosa bisteca alla fiorentina, que custa cerca de $100 a porção. Eles podem viver até 20 anos, mantendo seu tamanho gigante. Um monumento vivo da Itália, realmente impressionante. 1. Brahman. O touro com corcova gigante que conquistou os trópicos. O Brahman é uma raça de gado com uma corcova que pode atingir 40 centímetros
e uma resistência ao calor que faz outras raças se renderem. Originário da Índia, o Brahman suporta temperaturas de até 45 graus Celsius graças à sua pele solta, orelhas grandes e a corcova que armazena energia como um camelo. Em 2015, um touro Brahman recordista pesou 1.900 quilos no Texas. Em 2017, um Brahman campeão foi vendido por $120 mil, um recorde para a linhagem Zebu. Estudos confirmam que eles têm resistência a carrapatos, moscas e pele 30% mais espessa que o gado europeu. Em 2020, a população de Brahman ultrapassou 200 milhões de cabeças. Eles nasceram para dominar as regiões tropicais, onde nenhuma outra raça de gado conseguiria sobreviver. O sobrevivente mais forte do mundo do gado. E essas são as 15 maiores e mais extraordinárias raças de gado do planeta. Cada uma delas é uma prova viva da maravilha da natureza e da mão seletiva do ser humano. Desde máquinas musculares gigantes até gigantes gentis, todos nos fazem olhar para a pecuária com outros olhos. Se você se surpreendeu, clique em curtir, compartilhe o vídeo, deixe um comentário e se inscreva no canal para descobrir mais coisas incríveis. Na era da pecuária industrial, onde a produtividade e a velocidade são prioridades, algumas raças bovinas antigas estão silenciosamente desaparecendo do mundo. As 10 raças de gado extremamente raras abaixo não são apenas animais de fazenda. São repositórios vivos de história, cultura e uma capacidade extraordinária de adaptação ao longo de milênios. Elas sobreviveram ao gelo, montanhas, pântanos e aos ambientes mais inóspitos, onde muitas raças modernas não conseguiriam. Se você ama histórias sobre natureza, patrimônio e biodiversidade, por favor, curta, se inscreva no canal e deixe seu comentário para nos ajudar a espalhar o valor dessas raças de gado raras. Número 1. Gado mongol. O gado mongol é uma das raças bovinas primitivas mais antigas, intimamente ligada à vida nômade nas estepes da Ásia Central por milhares de anos. Eles sobrevivem em ambientes extremamente hostis, onde os invernos são longos e gelados, os verões são secos e a comida é sempre escassa. Em vez de alta produtividade, o maior valor desta raça reside em sua extraordinária resistência e adaptabilidade. O gado mongol tem um corpo compacto, ossos fortes e uma pelagem espessa que o ajuda a suportar temperaturas abaixo de 40 graus Celsius negativos. Eles usam a comida de forma muito eficiente e armazenam energia bem para superar longos períodos de escassez. Na vida mongol, esta raça fornece carne, leite, couro e esterco para combustível. Apesar de seu grande valor biológico e cultural, o gado mongol está se tornando raro hoje devido à hibridização com raças comerciais. Número 2. Alatau. Uma rara raça de gado de montanha da Ásia Central. Alatau é uma das raças bovinas que melhor demonstra a capacidade de adaptação aos rigorosos ambientes de montanha da Ásia Central. Originária das regiões montanhosas do Cazaquistão e Quirguistão, esta raça foi desenvolvida no século XX para atender às necessidades da pecuária em terrenos íngremes, climas frios e com pouca forragem. Criada a partir de gado nativo da Ásia Central, combinado com raças europeias resistentes como Brown Swiss e Kostroma, a Alatau alcança um equilíbrio raro entre resistência e capacidade de produção. O gado Alatau tem um corpo forte e robusto, peito profundo e pernas firmes, adequado para se mover em terrenos irregulares. Sua pelagem densa, de cor marrom a cinza, ajuda a reter o calor de forma eficaz em grandes altitudes. Eles se destacam por sua capacidade de utilizar forragem grosseira de baixa qualidade, mantendo uma boa condição física. O leite de Alatau é rico em gordura e proteína, ideal para processamento tradicional, enquanto a carne é firme e saborosa, refletindo claramente o ambiente natural de pastoreio.
Número 3. Gado Kerry, o antigo patrimônio bovino preto da Irlanda. O gado Kerry é uma das raças bovinas mais antigas e raras da Europa, carregando um valor genético único da Irlanda. Originária do sudoeste do país, esta raça existe há mais de 2.000 anos, sobrevivendo a fomes, guerras e grandes transformações na história agrícola, mantendo suas características originais. Eles são considerados descendentes diretos do antigo gado celta, que existia antes da Era Romana. Adaptado ao clima úmido e frio, ao terreno montanhoso e aos pastos pobres em nutrientes, o gado Kerry tem um corpo compacto, pernas fortes e uma pelagem preta ou cinza escura, que o ajuda a resistir à chuva e ao vento de forma eficaz. Esta raça se destaca por sua capacidade de usar a forragem de forma muito econômica, mantendo a produção em condições adversas. O leite de Kerry, embora não abundante, é rico em gordura e proteína, ideal para manteiga e queijos tradicionais. A carne tem um sabor rico, refletindo claramente sua genética antiga e seu método de pastoreio natural. Número 4. Red Poll, a raça de gado equilibrada e atemporal da Inglaterra. O Red Poll é uma das raças bovinas mais subestimadas na história da pecuária europeia, embora o pensamento por trás de sua formação estivesse à frente de seu tempo. Surgindo no século XIX no leste da Inglaterra, principalmente em Norfolk e Suffolk, o Red Poll nasceu da necessidade muito real dos agricultores, uma raça de gado resistente, dócil e eficiente, capaz de produzir leite e carne sem depender de modelos de criação intensiva ou grandes investimentos. O nome Red Poll reflete duas características essenciais desta raça: sua pelagem vermelha escura uniforme e sua característica de não ter chifres de nascença. Isso não é apenas um fator estético, mas também tem um alto valor prático, ajudando a reduzir acidentes, facilitando o manejo do rebanho e eliminando a necessidade de descornar, algo raro na época. O Red Poll foi criado a partir do Norfolk Red, forte em carne, e do Suffolk Dun, excelente em leite, com o objetivo de criar uma raça de gado equilibrada, que servisse eficazmente aos pequenos agricultores. Essa filosofia de equilíbrio mais tarde se tornou a base da pecuária sustentável. Número 5. Aubrac, uma raça de gado forjada pelos rigorosos planaltos da França. A raça Aubrac é uma prova clara de como o ambiente pode moldar profundamente a genética de uma espécie ao longo dos séculos. Originária do Planalto de Aubrac, no sul da França, uma área com solo vulcânico pobre em nutrientes, clima frio, ventos fortes e invernos longos, esta raça é o resultado de um rigoroso processo de seleção, onde apenas os indivíduos mais resistentes puderam sobreviver. A história do gado Aubrac começa na Idade Média, quando monges da Ordem de Aubrac criaram gado multifuncional para atender às necessidades de subsistência da comunidade local. Eles precisavam fornecer carne, leite e tração, além de suportar meses de escassez de alimentos e frio intenso. Em condições de pastagem escassa, a capacidade de economizar e utilizar fontes de alimento pobres tornou-se um fator crucial para a sobrevivência. Fisicamente, o gado Aubrac tem um corpo compacto e musculoso, com uma pelagem de cor marrom clara a trigo e pigmentação escura ao redor dos olhos, focinho e pernas. Essas características não apenas criam uma aparência reconhecível, mas também os protegem do frio, do sol forte das terras altas e das mudanças bruscas de temperatura. Sua eficiente capacidade metabólica ajuda o Aubrac a manter uma boa condição física mesmo em pastagens pobres em nutrientes. O leite deles é rico em sólidos, ideal para queijos tradicionais, e a carne tem uma textura firme e sabor intenso, sendo muito apreciada na culinária francesa. Número 6. Gascon, a raça bovina ancestral e resistente das montanhas do sudoeste da França.
A Gascon é uma das raças bovinas mais antigas e resistentes da Europa Ocidental, forjada ao longo de séculos nas condições adversas dos Pirineus e das regiões montanhosas do sudoeste da França. Pouco conhecida fora de seu território nativo, esta raça representa uma rara ligação entre a pecuária moderna e os sistemas de pastoreio tradicionais baseados na natureza. A origem da Gascon remonta aos tempos pré-romanos. Estudos históricos e genéticos indicam que são descendentes do gado ibérico antigo, associado a comunidades nômades desde os primórdios. Ao longo de gerações, a Gascon não foi selecionada para a maior produtividade, mas sim para otimizar a resistência, fertilidade, longevidade e capacidade de sobrevivência em ambientes montanhosos severos, onde o alimento é sempre escasso. O clima frio, os verões curtos, o terreno íngreme e os pastos pobres obrigaram a Gascon a se tornar uma raça de gado extraordinariamente flexível e resistente. Eles têm um corpo de tamanho médio, alongado, ossos fortes, musculatura equilibrada e uma pelagem cinza prateada característica, que ajuda a regular a temperatura e a resistir ao clima. A pele grossa, as pernas fortes e o andar firme permitem que se desloquem por longas distâncias durante as migrações sazonais. Antigamente, uma raça multiuso para carne, leite e tração, hoje a Gascon é valorizada pela qualidade de sua carne firme e saborosa, refletindo sua origem de pastoreio natural e o ritmo de crescimento lento característico da raça rústica. Número 7. Tudonka, o antigo legado bovino das montanhas do norte da Espanha. A Tudonka é uma raça bovina rara, originária do norte da Espanha, especialmente ligada à região da Cantábria, um lugar com clima frio e úmido e terreno montanhoso acidentado. Ao longo de séculos de sobrevivência em um ambiente severo, esta raça desenvolveu uma resistência física superior e uma incrível capacidade de adaptação a pastagens de baixa nutrição e clima imprevisível. Fisicamente, o gado Tudonka possui tamanho médio, corpo forte e robusto, pelagem escura e um temperamento ágil e vigilante. Essas características os ajudam a se mover eficientemente em terrenos rochosos íngremes e a suportar bem condições frias e úmidas prolongadas. Historicamente, a Tudonka era usada para múltiplos propósitos, fornecendo carne e servindo como força de trabalho agrícola em comunidades montanhosas, onde a maquinaria era inacessível. O crescimento da Tudonka é lento, mas em compensação, a carne é firme, saborosa e com boa textura. Com o avanço da agricultura mecanizada, o papel desta raça diminuiu drasticamente, resultando em um número cada vez menor de indivíduos. Hoje, a Tudonka é considerada um valioso patrimônio genético da Espanha, intimamente ligada à identidade cultural e à história da pecuária tradicional das regiões montanhosas do norte da Península Ibérica.